Bom, a partir de agora você então pode participar conosco do nosso programa o Clínica da Alma, onde a gente sempre trata de temas importantes, relevantes, temas que realmente produzem cura, não é? Em casos em que haja realmente uma ferida na alma. E a gente sabe que a coisa mais fácil que tem é de alguém ser machucado na sua alma, porque são muitos os agressores da alma. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje com o pastor Rogério Goulart. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, sempre um prazer. E pastor Guerra, Ademar Obrigado. Guerra. Sempre um prazer. Sempre fazendo guerra contra o pecado, né, pastor verdade. Guerra? Bom, e você pode interagir conosco, não é, no nosso programa, pelo telefone, pelo Twitter e pelo e-mail também. O telefone é o 3209-3301, é o nosso CAT. O nosso telefone é ao vivo, 3253-3320. O Twitter do Clínica da Alma, @Clínica da Alma. E também o e-mail, que é clinicadaalma@redesuper.com.br. E hoje a gente vai falar especificamente sobre os agressores da alma. Não é? Certamente você deve aí já ter nomeado algum tipo de agressor da alma que não necessariamente deve ser uma pessoa. Estou certo? Exatamente. Porque o agressor pode ser uma outra situação. Mas a gente vai trabalhar esse texto, nós vamos trabalhar esses temas, são vários temas a respeito dos agressores, que está relacionado a um texto da Palavra de Deus, que o pastor Guerra já está aqui com a Bíblia aberta, o nosso manual, lá em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Você vai ler para a gente, pastor? Vamos ler agora. Amém? Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi daqueles. Nossa, são muitos, né? São muitos, né? E a palavra de Deus, assim, ela nos assegura que nesses últimos tempos, conforme se aproxima a vinda do Senhor, cada vez mais nós nos depararíamos com situações assim. Então, isso, na realidade, tem trazido como experiência para nós, nos atendimentos, sei que para vocês como pastores também não é diferente, né? Nos atendimentos, nos aconselhamentos, como que nós temos deparado com situações como essa. E o texto de 2 Timóteo, o versículo 26, Guerra, 2:26. 2:26, ele fala um pouco sobre essa realidade das pessoas, dos aprisionamentos que as pessoas estão vivendo. Né? Então, seria importante nós lermos esse texto também para você saber do que nós estamos falando. Está escrito aqui mesmo. Livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativo por ele, para cumprirem a sua vontade. Sim, no caso, livra do cativeiro. Livra do cativeiro, porque todos esses textos, nós vamos, essas realidades que as pessoas vão viver nos últimos tempos, isso significa que as pessoas estão vivendo cativeiros. Né? Então o Senhor ele vem aprisionadas, né? Aprisionado, vem para o quê? Livrar desses cativeiros. E nós queremos, assim, trabalhar um por um desses, todos que foram citados ali, para nós entendermos a realidade das pessoas. Bom, e as pessoas que estão nos assistindo. Vamos nomear um dos agressores da alma, perdão, obrigado, Carol, eu tinha esquecido da palavra. Dos agressores da alma aqui, para a gente poder trabalhar em cima dele, no caso. Porque ele fala de várias situações. Nós queremos passar um a um. Explorar hoje a gente vai começar com Vamos começar pelo primeiro que foi falado. Egoísmo, espírito do egoísmo. Então é a ação que tem agido sobre a vida das pessoas. Porque nós temos que entender, uma coisa é uma realidade da personalidade, e a outra coisa é a ação do pecado, ou seja, a ação espiritual que faz com que a pessoa fique aprisionada,
nesta área, porque tem pessoas extremamente vivendo essa realidade do egoísmo e a gente percebe que vai muito além da realidade natural, né? Então, assim, um pouco de egoísmo existe, mas existe pessoas aprisionadas. Pois é, mas no caso, uma coisa é a pessoa ter o caráter influenciado por uma situação de desvio de caráter, outra coisa é ser influenciado por um espírito nesta área do egoísmo, que faz com que a pessoa ela esteja no centro de todas as coisas. Mas aí eu te pergunto, é possível, por exemplo, a pessoa ser influenciada por um espírito naquela área do egoísmo, por exemplo, e não ter um caráter egoísta? E o contrário na também? Na realidade, em função da pessoa viver durante muito tempo sob a influência, ela não tem como ela ser afetada. Não é? De tanto A sua personalidade a respeito disso. Isso acontece com qualquer área, ação espiritual. Seja alguém que foi influenciado durante muito tempo através do espírito da sexualidade, ou seja, da prostituição, não tem como sua identidade ou sua própria personalidade ser afetada. Esse daí começa muito desde criança, então? Eu creio assim, existe uma realidade que pode começar desde pequeno, mas eu percebo que é em função de uma ferida que leva a pessoa a ser aprisionada nessa área. Né? Dá uma lida, né? Explicar aqui. Né? Sim, pode ficar à vontade, pastor Guerra. A Bíblia nos ensina a amar a nós mesmos. O egoísmo, ele exclui o próximo. Né? Que fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? Que fala que o egoísmo, ele exclui o próximo. O próximo está fora, na questão do egoísmo, né? Ele não compartilha com parentes, esposa e filhos as suas conquistas pessoais. Consideram-se o centro de tudo. O egoísmo se manifesta de várias formas. A mesa sempre pega o maior bife, escolhe os melhores lugares, demora no banho mais que os outros, no trânsito manda todos saírem da frente. O amante de si mesmo faz as coisas e pessoas girarem ao seu redor. Sim. Ele é o centro do universo. A verdade é essa. E amante de si mesmo, né? Então, a questão do egoísmo, nessa questão dos agressores da alma, né? Ele traz tudo para si mesmo, né? Ele é o melhor, ele sempre quer a parte melhor, né? Se tem uma divisão, o melhor é dele. Entendi. Né? Se tem alguma vantagem, ele é o que leva a maior vantagem. Então, ele está sempre querendo o primeiro lugar nessa questão. Então, ele isola pessoas por egoísmo, né? Ele até isola. Isso cria até um problema nesse sentido, né? O egoísmo dele faz-se isolar o outro, porque aquele outro ali talvez vai atrapalhar dele conseguir o que ele queria. Então, ele vai isolar, que a pessoa não serve para ele. Por quê? Porque o egoísmo dele, por ele ser egoísta, ele sabe que aquela pessoa vai atrapalhar dele alcançar o objetivo dele. É uma pessoa muito só também, não? O egoísta? Ele é desconfiado de tudo, inseguro, que vai trazer essas consequências cada vez ele se tornar mais ainda o centro de todas as coisas. A Bíblia diz que nós devemos amar nós mesmos, mas nesse caso nós estamos falando de uma supervalorização do eu e de uma autoestima muito elevada, ou seja, além do normal. Mas o amar a nós mesmos inclui amar o próximo também, como a nós mesmos, não menosprezá-lo, né? Porque muitas vezes o egoísta ele não consegue fazer isso, como o pastor Guerra leu ali, né? Ele sempre está no centro das coisas, né? Agora, como é que uma pessoa poderia identificar, por exemplo, nós estamos falando sobre agressores da alma, um dos agressores é o egoísmo. Como é que a pessoa poderia identificar se ela é egoísta ou se ela teve apenas uma atitude egoísta? Um ato de egoísmo, né? Porque às vezes a pessoa não é egoísta, mas teve um dado momento um ato egoísta. Eu até faço uma brincadeira, o egoísta na igreja, ele lê a Bíblia assim, né? Pro cara do lado dele não lê, né? Não divide a Bíblia. Não divide nem pro outro, né? Como se diz, se não trouxe Bíblia, problema dele, né? Eu vou ler só a minha aqui, né? Então, muitas vezes... Ele não se importa, então, com o outro. Ele é indiferente com a necessidade do próximo, ele é indiferente com a dor do próximo, não é? Ele sabe, não, coitado da pessoa, né? Mas assim, deixa pra lá, né? E como lidar com o egoísta, hein, gente? Porque às vezes a pessoa está assistindo e ela fala, eu tenho um egoísta aqui comigo. Exato. E eu não sei mais o que fazer. Como, né? O que o senhor pode falar? É uma coisa interessante. Tudo passa pelo arrependimento. Tem que ter o arrependimento. Porque a palavra de Deus o tempo todo ela nos leva, ou seja, nós abrir mão de nós mesmos, ou seja,
para que nós possamos morrer e que Cristo cresça. Que eu morra e Cristo cresça. Então, quando nós vemos o exemplo de Jesus o tempo todo, ou seja, dar a capa, virar a outra face, andar a segunda milha, nós vemos sempre o Senhor Jesus ele dizendo, eu vim para servir, sem perder a perspectiva do seu valor próprio, como indivíduo, como pessoa. Então, essa pessoa, ela lê a palavra de Deus, mas para ela isso não é real. Então, ela precisa buscar um lugarzinho, nem que seja bem pequenininho, de arrependimento no seu coração a respeito de que ele saia desse trono, ele saia desse lugar de destaque, porque assim, queridos, o Senhor faz parte da vida da pessoa. Deus está dentro da vida dele, mas não tá sentado no trono. É Ele que está no trono, o seu bem-querer, o seu prazer, aquilo que lhe satisfaz, ou seja, a sua promoção, o seu bem-estar. Então ele precisa sair deste lugar e permitir que o Senhor se assente neste lugar. E aí precisa passar o quê? Um arrependimento. Tem que existir um arrependimento no seu coração, né, para que esse eu seja destronado e o Senhor se assente no trono, né, da sua vida, da sua história, né, da sua realidade.